Sabe, eu fico pensando, como é que se lê um livro que, na verdade, é uma biblioteca inteira? É uma ótima pergunta. São 66 livros escritos ao longo de uns 1.500 anos, por dezenas de autores em 3 idiomas diferentes. Uma tarefa e tanto. Os materiais de hoje nos convidam a mergulhar exatamente nisso. Como interpretar a Bíblia? É um desafio gigantesco. E o que as fontes que temos aqui mostram é que essa tarefa é, ao mesmo tempo, técnica e espiritual. Ai, não é só uma coisa ou outra? Exato. Não é só sobre aplicar um conjunto de regras, tipo um manual de instruções. É sobre ter uma postura, uma atitude. A nossa ideia hoje é explorar as ferramentas necessárias para uma boa leitura e depois, quem sabe, fazer uma viagem pela história para entender como a forma de ler esse livro mudou com o tempo. Perfeito. Então, para a gente organizar a conversa, que tal a gente dividir em 2 partes? Ótima ideia. Primeiro, a gente fala das ferramentas e da mentalidade ideal para chegar no texto, e depois a gente viaja por essa história toda. Acho que assim a gente entende não só o como fazer, mas também o porquê fazemos assim hoje. Combinado. É um excelente roteiro. Ok, então vamos lá. Por onde a gente começa? Se eu pego a Bíblia agora, qual é a primeira coisa que eu preciso ter em mente segundo o nosso material? A primeira coisa, e talvez a mais importante, é a atitude. As fontes falam muito em humildade. Humildade. Isso. O leitor ideal não é aquele que chega, sabe, cheio de ceticismo, querendo julgar cada palavra. Mas também não é o crente presunçoso que acha que já sabe tudo. Entendi. É alguém que está aberto a aprender e, mais importante, a ser corrigido pelo próprio texto. Exatamente. É como chegar para uma conversa, não para um interrogatório ou uma palestra. Gosto disso. E essa humildade tem a ver com a parte espiritual que você mencionou no começo. Totalmente, porque essa postura abre a porta para algo maior. Uma das fontes diz uma frase que eu achei fantástica. Qual? Quando as pessoas leem a Escritura as lê. Nossa, que forte isso! É forte, né? A ideia é que não é um texto morto sem vida. O objetivo final não é só juntar informações ou provas, mas, segundo esses textos, encontrar uma pessoa. Toda a Bíblia, nessa visão, aponta para Jesus. Certo, essa é a mentalidade. Mas e a parte mais técnica? Quando a gente fala de técnica, a primeira palavra que sempre aparece é contexto. O que isso significa na prática? Ótima pergunta. O material divide isso de uma forma bem útil, em 2 tipos: contexto literário e histórico. Literário e histórico, ok. O literário é basicamente sobre o endereço da passagem. Onde ela está no livro, o que veio antes, o que vem depois. Ignorar isso é como ouvir só um trechinho de uma conversa e achar que entendeu tudo. E isso pode mudar completamente o sentido de uma frase, né? Completamente. O material dá um exemplo muito bom de Lucas capítulo 17. Os discípulos chegam para Jesus e pedem: aumente-nos a fé. Sozinha, essa frase parece o pedido mais nobre e piedoso do mundo. Quem não quer mais fé? Pois é, mas tem algo antes e depois que complica a história. Sabia. O pedido vem logo depois que Jesus dá uma ordem dificílima sobre perdoar alguém que peca contra você repetidamente. E logo depois do pedido, Jesus responde que eles só precisam de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Juntando as peças, alguns intérpretes sugerem que o pedido não foi tão nobre assim. Como assim? Foi mais uma desculpa, um jeito de dizer: olha, Jesus, o que você está pedindo é impossível. Para fazer isso, a gente precisaria de uma fé gigantesca que não temos. Nossa, isso muda tudo. De um pedido de ajuda virou quase uma reclamação. Então, esse é o contexto literário. E o histórico? O contexto histórico é sobre entender o mundo em que o texto nasceu. A cultura, a geografia, a política, a economia da época. O cenário, digamos. Exato. As fontes trazem um exemplo de Deuteronômio 22, que parece super aleatório à primeira vista. É uma lei que manda construir um parapeito, que é um murinho de proteção, ao redor do telhado da sua casa. Uma lei de construção civil no meio da Bíblia. Realmente parece meio estranho. Parece, né? Mas a lógica está na arquitetura daquele tempo. As casas tinham telhados planos, e o telhado era um espaço social. Ah, claro. Era como a varanda ou o quintal de hoje. As famílias passavam tempo lá, trabalhavam, comiam.
Sem um muro de proteção, o risco de alguém cair, principalmente uma criança, era enorme. Ah, faz todo sentido agora. Então a lição aqui é que, às vezes, um mandamento que parece aleatório é, na verdade, uma aplicação super prática de um princípio universal como ame o seu próximo. A chave é entender o dia a dia daquelas pessoas. Perfeitamente colocado. E tem outro exemplo cultural ótimo em Lucas 11. Jesus está ensinando e, do nada, uma mulher no meio da multidão grita: O quê? Bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Basicamente, ela está dizendo, sua mãe deve ser muito orgulhosa. Exato. E naquela cultura, esse era o maior elogio possível. A honra de uma mulher vinha em grande parte de ter filhos importantes. Certo. Ela estava elogiando a mãe de Jesus para exaltá-lo. Mas a resposta dele vira a lógica cultural de cabeça para baixo. Ele diz: mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Uau! Ele pegou o maior valor cultural da época, a família, a maternidade, e disse que ser seu discípulo, ouvir e obedecer a Deus é ainda mais importante. Isso deve ter sido chocante de ouvir. Sem dúvida. E entender o contexto cultural nos permite sentir o peso real da resposta dele. Isso nos leva a outro ponto que as fontes destacam: os estilos de escrita, os gêneros literários. Assim, a Bíblia tem poesia, profecia, cartas. Não dá para ler tudo do mesmo jeito, né? Você não lê um poema como lê uma receita de bolo. Exato. O material simplifica isso bastante, focando na distinção principal entre narrativa e discurso. Histórias e ensinamentos. Isso. Entre as histórias e os ensinamentos mais diretos. Ok. Vamos começar pelas narrativas. As histórias, como a de Davi e Golias, por exemplo. Qual é a chave para interpretá-las? A regra de ouro, segundo o material, é que o herói principal da história é sempre Deus. Uhum. A lição de Davi e Golias não é só seja corajoso como Davi. O próprio Davi diz: do Senhor é a guerra. O foco da história é mostrar como Deus age de maneiras inesperadas, usando o fraco para derrotar o forte. Geralmente, o ponto central da narrativa fica claro no clímax ou na resolução. Entendi. O foco não está no herói humano, mas na ação de Deus através dele. Mas e as partes que são mais diretas, como as cartas de Paulo? Ali não tem muito segredo, é só ler o que está escrito, certo? Ou tem mais coisa aí? Tem mais coisa aí. Essa é uma ótima pergunta, porque parece simples, mas não é. Para os discursos como as cartas ou sermões, o objetivo é encontrar o ponto principal, a tese do autor. E como se faz isso? Uma dica que as fontes dão é procurar por palavras ou frases que se repetem. Por exemplo, no livro de Juízes, a frase "Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo", aparece várias vezes. Ah, é verdade. Essa repetição é a chave para entender o caos daquele período. Ela é o diagnóstico do problema. Que legal. É como se o autor deixasse pistas para o leitor. Isso já nos dá um bom conjunto de ferramentas. Mas agora me bateu a curiosidade sobre a segunda parte da nossa conversa. Entender a história de como as pessoas interpretaram a Bíblia. Por que isso é importante? Por que eu deveria me importar com o que alguém pensava no século III ou no século XVI? É uma questão fundamental. As fontes argumentam que olhar para trás nos ajuda a perceber os nossos próprios preconceitos culturais. Nossos pontos cegos, digamos. Exato. Cada época tem seus pontos cegos, coisas que a gente assume sem nem perceber. Ao ler como cristãos de outras eras entendiam o texto, podemos ver coisas que a nossa mentalidade moderna simplesmente ignora. Faz sentido. É um jeito de testar nossas próprias interpretações. Por onde essa linha do tempo começa? Começa com o próprio Jesus e os apóstolos. Eles liam o Antigo Testamento de uma forma que a gente chama de cristocêntrica. Para eles, toda a história, as leis, os profetas, tudo apontava para a chegada de Cristo. Era a peça que faltava no quebra-cabeça. Perfeito. Mas, como você pode imaginar, nem todo mundo concordou com essa leitura. Imagino que não. Logo no século II, surgiu um sujeito chamado Marcião. Ele olhava para o Antigo Testamento e via um Deus que parecia muito diferente do pai de Jesus. Para ele, era um Deus inferior, zangado. E a solução dele foi radical. O que ele fez? Jogar fora o Antigo Testamento inteiro. Uau! E como a igreja reagiu a essa ideia? Reagiu fortemente. A igreja como um todo disse, não, isso é um erro grave. Um dos principais a responder foi um teólogo chamado Irineu.
Ele defendeu que existe uma continuidade, uma única história. E no processo ele estabeleceu regras importantes de interpretação, como prestar atenção ao contexto e usar as partes claras da Bíblia para iluminar as mais difíceis. Então, a primeira grande crise de interpretação já ajudou a criar algumas regras básicas. E depois disso? Depois veio uma escola de pensamento muito influente, a Escola de Alexandria, com pensadores como Clemente e Orígenes. Eles, influenciados pela filosofia grega, popularizaram a interpretação alegórica. Alegoria. Isso significa procurar significados escondidos, símbolos por trás do texto literal? Exatamente isso. A ideia era que o sentido literal, a história em si, era apenas a casca. O verdadeiro alimento espiritual estava no sentido mais profundo, simbólico. Mas isso não é perigoso? Muito. O problema, como as fontes apontam, é que pode se tornar muito subjetivo. Quem decide qual é o significado escondido? A interpretação podia acabar dependendo mais da imaginação do leitor do que do texto. Entendi. O risco é a pessoa viajar na interpretação e se afastar completamente do que o autor original queria dizer. Alguém tentou frear isso? Sim, teólogos importantes como Jerônimo e Agostinho, apesar de usarem a alegoria às vezes, criticaram os excessos. Eles insistiam que a interpretação precisa começar com o sentido literal, histórico. Mesmo assim, durante a Idade Média, o método alegórico dominou. Virou a regra, então. Virou a regra. Chegou-se a um sistema de 4 sentidos: o literal, o alegórico, o moral e o místico. E, às vezes, isso foi usado para justificar práticas da Igreja que não tinham um apoio claro no texto bíblico. Ok, estou sentindo que estamos chegando a um ponto de ruptura. E chegamos. A Reforma Protestante, no século XVI. Martinho Lutero, João Calvino, eles reagiram de forma muito forte contra o que viam como abuso da alegoria. Eles insistiram em voltar ao texto. Ah, então a ideia da reforma foi tipo vamos voltar ao básico, ao que o texto realmente diz no seu próprio tempo e idioma? Exatamente. A autoridade para eles estava na escritura, e ela deveria ser lida em seu contexto histórico e gramatical original. E João Calvino, em particular, é descrito em nosso material como o fundador da moderna exegese histórico-gramatical. Ele ficou famoso por suas análises sóbrias, cuidadosas e focadas no contexto. E a história termina aí, com esse método? Não, porque logo depois veio outra revolução. O Iluminismo. A razão humana foi colocada no topo de tudo. Com isso, muitos estudiosos começaram a olhar para a Bíblia com ceticismo. Não mais como a palavra de Deus, mas como um livro humano qualquer, cheio de erros e mitos. O que nos leva mais ou menos à situação de hoje, com diferentes correntes de pensamento, né? Isso. E em resposta a esse ceticismo, os herdeiros da Reforma, o protestantismo evangélico, reafirmaram sua confiança na Bíblia. Ao mesmo tempo, eles tentaram aprimorar ainda mais seus métodos de interpretação, aprendendo com essa longa história de acertos e erros. A Bíblia de estudo que usamos como fonte se encaixa justamente nessa tradição. Que jornada! Então, depois de tudo isso, o que a gente tira como lição principal? Acho que a grande lição é que ler a Bíblia de forma responsável não é simples. Exige humildade para ouvir o que o texto diz, em vez de impor o que a gente quer que ele diga. Exige habilidade para entender contexto e gênero, e exige a consciência de que não estamos sozinhos nessa. Fazemos parte de uma longa conversa. Fica claro que é uma tarefa que exige tanto o coração quanto a mente. E talvez isso nos deixe com um último pensamento para refletir. Uma das fontes termina lembrando que, apesar de séculos de críticas, a Bíblia continua sendo o livro mais influente e lido do mundo. Para aqueles que a leem com fé, dentro dessa tradição, ela promete revelar um Redentor. É um bom ponto. E isso levanta uma questão final. Depois de analisar tantos métodos e mudanças históricas, será que, no fim das contas, a postura espiritual e a expectativa de quem lê não importam tanto, ou até mais, do que a técnica que se usa? Uma excelente pergunta para ficar na mente. Este foi mais um capítulo da nossa série Diálogos de Sábado. Na semana que vem teremos um novo assunto. Deus abençoe todos os ouvintes.